Olá pessoal, que é o Paulo da Monteiros e Mendes. Eu vou tentar fazer o vídeo mais rápido possível explicando os principais pontos da medida provisória 1045 de 2021, que traz sobre as suspensões e redução de contrato de trabalho que ficarão permitidas provisoriamente, tá certo? Então, acho que a maioria de vocês já conhece, porque teve ano passado essa medida, mas se você não conhece, pode ficar no vídeo que a gente vai explicar tudo. Então, o que é essa medida provisória? Em resumo, ela traz: você pode fazer uma redução ou suspensão do contrato de trabalho do seu funcionário. O que é redução da jornada de trabalho? O funcionário trabalha 8 horas por dia e você reduzir, por exemplo, 50%. E ele trabalhar então só 4 horas por dia. Isso é um exemplo de redução. Suspensão, ele simplesmente não vai trabalhar, tá certo? Mas e como é que fica esse funcionário, Paulo? A gente vai suspender e vai reduzir e esse funcionário não vai receber nada? Sim, ele vai receber do governo. E aí eu vou explicando para vocês como que funciona basicamente aqui, tá? Então, primeiro, um dos mais importantes, você pode fazer essa redução ou suspensão por até 120 dias, é o prazo máximo. Tá, Paulo, mas 120 dias eu posso começar a fazer isso mês que vem? Poder pode, só porque é 120 dias, mas com limite até 25 de agosto de 2021, tá? E só para funcionários que foram admitidos até o dia 28/4. Então, se você fez uma admissão depois desse período, desse funcionário, você não vai poder usar dessa medida provisória, tá certo? Gente, vocês não incomodam, eu vou ter que ficar dando uma olhada aqui na minha cola, porque é muita informação, tá certo? Quem que não tem direito a esse benefício? Quem esteja em emprego público, funcionário de cargo público, tá? Que receba um benefício continuado da Previdência Social, que esteja recebendo seguro-desemprego e esteja recebendo Bolsa Qualificação Profissional. Esses não podem participar desse programa, tá? A lei, ela determina que você pode fazer um acordo individual com o funcionário, ou seja, você vai fazer um acordo com esse funcionário. Esse funcionário, a gente vai fazer um documento, você vai pedir para sua contabilidade, eles vão fazer. Posteriormente, a gente avisa o sindicato, mas não precisa da permissão do sindicato para fazer. Em alguns casos, eu vou explicar quais são. E eu acho que é a maioria dos casos, pelo menos na minha carteira de cliente, é a grande maioria. Empregados que têm um salário até R$ 3.300, empregados com diploma de nível superior, que recebam salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo de benefícios do regime geral de previdência social, ou seja, o teto do INSS. Se a redução de salário, a redução de jornada for de 25%, e se a redução ou suspensão não resultar em diminuição do valor total recebido pelo empregado, considerando a soma do benefício, ajuda compensatória e salário pago pela empresa. Tá? Então, nesses casos, pode ser feito o acordo individual. Nos demais casos, precisa ser feito um acordo com o sindicato. Tá? Então, tem que ter essa conversa com o sindicato. Importante, o funcionário tem que ser avisado 2 dias antes de você fazer a solicitação do benefício, do benefício. Eles têm um apelido de bem, para quem não estava acostumado com ele ano passado, tá certo? Pode fazer acordo com gestante? Pode. Você pode fazer acordo com gestante normal. Quando ela chegar no direito dela de salário e maternidade, você cessa o benefício do bem. Assim também, se você assinar esse benefício, vamos supor que você faça ele por 60 dias, mas durante 30 dias as coisas melhoraram, a empresa começou a funcionar normal e você quer encerrar o benefício. Pode encerrar o benefício normal. Como é que funciona o cálculo do benefício? O cálculo é um pouco complicado, então eu vou só resumir ele para vocês, tá? Ele é feito com base no que o funcionário teria direito ao seguro-desemprego, tá? Então, vamos supor, se o funcionário for demitido, o sistema vai fazer uma média dos 3 últimos salários dele e o funcionário vai receber o que ele teria direito ao seguro-desemprego. Esse cálculo do seguro-desemprego, ele tem uma pequena perda se o salário dele for maior que um salário mínimo. Então, tem que ser feito o cálculo para saber o quanto ele vai receber. Mas, em média, ele recebe 80% do salário, da média salarial dele, tá? Em média é isso, mas a gente vai passar um material depois com um exemplo de cálculo. Mas qualquer coisa, se você tiver dúvida, tem um vídeo que a gente postou ano passado e nesse vídeo tem o cálculo, é aquele mesmo cálculo, tá? E tem uma questão também, se a empresa tiver um faturamento acima de 4.800.000 em 2019, se ela teve esse faturamento lá em 2019,
o funcionário recebe 100% desse direito. Se a empresa faturou mais que isso, então se for menos ele recebe 100%, se for mais que 4.800.000, ele só pode receber 70% do valor. A diferença tem que ser paga pela própria empresa, em caso de suspensão, tá certo? Então como funciona para você que ainda está com dúvida? Paulo, quanto que eu posso fazer redução? Só pode fazer redução de 25%, de 50% e de 70% para os acordos individuais. Para os acordos com o sindicato, você pode até fazer outras reduções, tá? Mas isso vai ter que ser acordado com o sindicato para ver como vai ser feito. Mas geralmente, se você fez a redução, uma redução X, próximo de 25%, o governo vai pagar 25%. Próximo a 50%, o governo vai pagar 50%, tá certo? Então o cálculo é o mesmo do seguro-desemprego. A do ano passado, isso é uma diferença. A do ano passado, o empregado intermitente é aquele que não tem dia nem horário para trabalhar certo, ele é convocado. Ano passado ele poderia entrar nessa regra e esse ano não, essa medida provisória da agora 1045, e o funcionário intermitente não pode, tá certo? Como informar o acordo para o governo? O seu contador que vai informar. Mas essa informação ela pode ser feita até 10 dias antes de começar o acordo, tá? Então, até 10 dias antes de começar o acordo, o contador pode estar enviando. Mas você, empresário, não vai preocupar muito com isso. E como é que funciona a estabilidade dessa medida? Por que eu estou falando de estabilidade? O funcionário que tenha recebido esse benefício, ele ganha um direito de estabilidade. Ou seja, ele não pode ser demitido. Tá, Paulo, mas em qual período? Ele não pode ser demitido no período igual ao tempo que ele ficou com o benefício. Então, como exemplo, se ele ficou 30 dias de redução de jornada ou de suspensão, depois que ele voltar do período que ele ficou com benefício, depois que findar esse benefício, conta-se mais o período igual. Então, nesse caso, conta mais 30 dias de estabilidade. Então, ele não pode ser demitido nesse período. Ele pode pedir demissão, mas ele não pode ser demitido. Demitido sem justa causa, no caso. A estabilidade também tem a questão da estabilidade do período que teve ano passado. Tem muita gente que ainda está com estabilidade do ano passado. Eu mesmo tenho clientes aqui que não puderam fazer a rescisão de funcionários porque tinha estabilidade do ano passado. E como é que funciona essa estabilidade? Gente, você de certa forma vai pagar uma multa para o empregado, então é quase como se fosse um aviso prévio, só porque o valor depende para ficar bem mais alto. Mas assim, essa é a punição se você quiser demitir. Mas a questão da estabilidade de quem veio do ano passado, com quem teve o benefício ano passado, e se você fizer o acordo agora, de certa forma esse vai paralisar e vai dar continuidade na estabilidade que ele tinha após a estabilidade desse programa acabar. Então, se ele tinha 60 dias e ficou mais 30 dias agora, então no final, quando acabar essa redução, suspensão que ele tiver, ele vai ter 90 dias de estabilidade para frente, tá certo? Como é que funciona o pagamento? O pagamento é por conta corrente, por conta poupança ou pelo Caixa Tem ou carteira digital. Acontecia muita gente com problema nos bancos. Se você passar alguma informação errada, se às vezes algum banco, ano passado teve no começo, tinha alguns bancos que não estavam recebendo, se tiver algum problema com isso, o próprio governo já vai criar automaticamente uma conta no Caixa Tem ou na carteira BB, que é do Banco do Brasil, tá bom? Outra coisa, se você teve o direito, você teve a redução, se você é funcionário, teve a redução e não pegou o valor em 180 dias, ele retorna para a União. Então, basicamente, da medida provisória 1045, em resumo é isso, tá? Obrigado, até mais.